Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Gente, no vídeo de hoje eu venho explicar para vocês como fazer um relatório, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, gente, então é o seguinte, eu não lembro quem foi uma moça, mas eu não lembro o nome dela. Ela me mandou uma mensagem no meu Instagram já faz um tempinho, me pedindo para ensinar para ela como fazer um relatório. Só que tem coisa, gente, que é muito difícil explicar para vocês por mensagem e eu sei que a gente não encontra no YouTube. Por isso, estou aqui, vim mostrar para vocês como eu faço os meus relatórios de estágio, tá? Esse relatório eu acredito que você não precise só usar para estágio, tá? Você pode usar para as outras coisas que você precisar fazer. Geralmente, quem disponibiliza esse modelo de relatório pra gente é a própria faculdade. Dependendo da faculdade, a faculdade pode cobrar só o tipo do modelo dela de relatório. Então, é bom, de repente, vocês verem para ver se a faculdade não tem um modelo específico para vocês utilizarem, tá? Se elas não tiverem, vocês podem fazer como o que eu vou colocar aqui e como eu vou explicar para vocês, que eu acho que fica bem organizadinho, tá? Bom, gente, um relatório, ele é diferente de um plano de aula. Por quê? Porque um plano de aula, ele tem que ser um pouco mais minucioso em algumas coisas. E um relatório, ele não é tão minucioso assim. Tem algumas informações que são bem próximas, mas ele não é tão minucioso quanto um plano de aula, tá? Eu vou ter que ficar olhando para baixo porque meu computador tá aqui, tá? Bom, eu vou colocar a foto aqui, tá? E a gente vai conversando como é que tem que funcionar. Então aqui, esse modelo é um modelo de relatório que eu fiz quando eu estava fazendo meu estágio obrigatório de treinamento desportivo, do qual eu fiz com as crianças no futsal, tá? Na iniciação esportiva. Então o que que pede ali, ó? Ali diz a etapa, que é o treinamento desportivo que eu tive na época, e a primeira informação que tem ali embaixo é o nome do professor responsável pela prescrição. Quando você for fazer, geralmente não é o teu nome que você coloca, é o nome do responsável pela unidade concedente. No caso, como era uma professora, a minha responsável, eu coloquei o nome dela, tá? Depois, ali embaixo, pede o desporto, que no caso seria a modalidade que eu estava fazendo. Se, por exemplo, você for fazer um relatório sobre uma aula de zumba, você coloca que é sobre uma aula de zumba. Se, de repente, sei lá, você for fazer alguma coisa sobre uma aula de futsal, você coloca sobre futsal ou de handebol, você que vai colocar ali sobre o que é. No caso, é como se fosse qual a modalidade do que você tá vendo ou qual atividade você tá vendo, tá? Depois, a gente tem a fase do treinamento. Essa fase seria mais ou menos o público-alvo daquela atividade. Então, por exemplo, eu estou participando de uma aula de zumba. Qual é o público-alvo? É para todas as idades, ou, sei lá, é para mulheres de 40, 50 anos. Você vai colocar qual é o público, tá? Depois, a gente tem lá dia, semana e horário. No caso aqui eu coloquei que era na sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia, que era o horário que eu fazia o estágio. Se caso você viu lá 40 minutos, você coloca segunda-feira, das 10 às 10h40, tá? E aí começa a fase mais chatinha, que é você detalhar tudo o que aconteceu na aula. Então, a gente tem aqui o tempo, o objetivo, o exercício e a atividade e o material utilizado. Então, o tempo é quanto tempo ela vai utilizar para fazer a parte inicial, que é a primeira parte ali do objetivo. Então, por exemplo, se aqui eu for fazer um aquecimento, eu vou colocar o tempo, vou pôr um aquecimento, sei lá, de 10 minutos, que é a parte inicial. E aí você vai escrever aqui qual exercício e qual atividade você vai utilizar ou o professor utilizou naquele tempo. Então, por exemplo, a professora vai utilizar a brincadeira mãe-baleia para aquecer as crianças no futsal. Tá, daí você descreve a atividade. A mãe-baleia funciona assim, assim, assado, tá? Nesse caso aqui, ó, no primeiro momento os atletas são divididos em duplas e cada dupla tem uma bola. O objetivo é realizar passes entre si. No segundo momento, são divididos em 3 trios e têm o mesmo objetivo. Pronto, é isso que você vai colocar porque foi essa atividade que ela utilizou na parte inicial, tá? E aí você vai colocar o material utilizado, no caso a bola.
tá? Se for uma aula de zumba, alguma coisa assim, daí o professor colocou lá uma música para as pessoas dançarem, você coloca que o material utilizado foi um som, um pendrive, se você puder pôr qual música o professor utilizou, se você souber, você coloca também, porque tudo isso agrega valor, tá bom? A parte principal, geralmente a parte principal é a parte maior, tá, da aula. Então aqui tem 30 minutos, parte principal, que aí é o objetivo realmente daquela atividade, tá? No caso, como o meu era de futsal, aqui eu coloquei que os atletas são divididos em duas equipes, uma equipe com colete amarelo, uma equipe sem colete e um atleta em cada gol. Os atletas jogarão utilizando o sistema de jogo 3-1. Então, qual era o objetivo dessa aula que a professora tinha? Era desenvolver o sistema de jogo 3 contra 1. Ok? Aí aqui você pode colocar o objetivo de cada aula que você estiver participando. E aqui o material utilizado, que no caso foi a bola, e aí o colete amarelo para os alunos. Inclusive tô até de blusa amarela, né? Coincidência. E por último é a parte final. Duração 20 minutos, que aqui geralmente o professor pode fazer um relaxamento, uma coisa mais tranquila para baixar um pouco daquela euforia durante a aula, tá? Nesse caso, os atletas são divididos em duas equipes, uma equipe com colete amarelo, uma equipe sem colete e um atleta em cada gol. Os atletas jogarão utilizando o sistema de jogo 4x4. Como aqui é alto rendimento, a professora pode não utilizar essa metodologia de baixar um pouco a euforia, tá? Eu lembro que algumas vezes ela pedia só para eles, colocava um atleta no gol e pedia para os outros irem marcando pênalti. À medida que for marcando pênalti, vai embora, porque daí dá um tempo de relaxar um pouco, gente. Senão a pessoa sai muito pilhada da aula, tá? E aqui, daí no caso, utilizou bolas e coletes novamente, tá? Bom, gente, então é isso. Esse é um modelo de relatório bem fácil e simplesinho. Acho que dá para explicar tudo o que aconteceu durante a aula de forma bem rápida e objetiva, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo para todo mundo assistir, porque nós precisamos fazer esse canal crescer, tá bom? Me siga lá nas minhas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode entrar comigo por lá e eu te ajudo no que você precisar, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.